Eu não vou perder mais tempo e dou início ao Fórum de Revistas Científicas, a primeira sessão desse fórum. Vou ser rápido para não gastar o tempo. Ler apenas o que nós encaminhamos para os participantes dessa mesa. Que são, deixa eu agradecer primeiro, Maria das Dores Guerreiro, do ISCTE, em Portugal, no meu lado direito. Muito obrigado por ter vindo. A Luísa Martim, está de Current Sociology, né? Também do IFIX da UFJ. E Sueli Delon, da Fiocruz, que vem aqui a representar a revista mais importante, talvez, aqui no Brasil, Cadernos de Saúde. Bom, o que nós mandamos para elas foi o seguinte: as condições em que se desenvolvem presentemente as atividades de edição nas ciências sociais incluem questões altamente controversas, tais como as políticas de financiamento, os parâmetros de classificação de revistas e a utilização de critérios bibliométricos, ao lado de crescentes desafios ligados ao cotidiano da gestão e avaliação de colaborações. Este fórum propõe-se a contribuir para ampliar o debate dessas questões, incluindo as experiências de revistas científicas que operam em outros contextos institucionais. Por meio da comparação e do confronto, buscam-se caminhos para aprimorar a qualidade dos periódicos nacionais e conferir destaque internacional às ciências sociais brasileiras, sem deixar de lado as especificidades do conhecimento produzido na área. O caráter formativo das linhas editoriais e a garantia da multiplicidade e diversidade de publicações. Então, sem mais, eu passo a palavra à professora Maria das Dores Guerreiro. 10, 15 minutos. Digo. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer o convite que me dirigiram para estar aqui neste fórum, em particular à diretoria da Anpox, e queria reiterar o meu grande prazer em mais uma vez participar neste fórum de revistas científicas. Gostaria também de dizer que, embora o meu português e a minha fala não seja tão airosa quanto os colegas brasileiros quando falam português, é muito bom podermos expressar na nossa língua para uma plateia que, embora não compreendendo tão bem quanto se fala do português do Brasil, nos permite falar precisamente a língua portuguesa que partilhamos entre Portugal e o Brasil. Portanto, é uma comunidade académica e científica que tem esta grande vantagem de partilhar a língua. Cabe-me falar aqui hoje em nome da revista Sociologia, Problemas e Práticas, revista que eu dirijo em Portugal, de que tem aqui alguns exemplares que eu depois poderei passar-vos e terei todo o gosto em vos oferecer os exemplares que trouxe comigo. Esta revista é uma revista que já é publicada há vários anos, é publicada pelo CIES, pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e conta já mais de um quarto de século de existência. Ela foi criada em 1986, pouco tempo depois deste Centro de Investigação em Sociologia ter sido também criado no ISCTE. Eu diria que estes anos de história de publicar uma revista, a revista Sociologia, Problemas e Práticas, reflete as dinâmicas, os desafios, as preocupações que atravessam o panorama editorial das várias revistas científicas ao longo destes anos e destas décadas e que também refletem as preocupações da comunidade científica do ponto de vista do necessário conhecimento do seu trabalho, das suas obras. Portanto, é, digamos, uma história que reflete precisamente esse caminho, este percurso
de várias décadas. E essa história remete para alguns dos tópicos que aqui nos solicitaram para serem focados nesta breve apresentação, desde logo aquilo que se prende com a gestão desta revista, como é que ela foi sendo gerida, como é que ela tem sido financiada, aspecto que eu também voltarei a referir daqui a pouco. Mas pode-se dizer que, como talvez muitas das revistas científicas nesta época, elas foram criadas num regime de autoedição, com todo o voluntarismo dos pesquisadores, com toda a vontade e necessidade que tínhamos de encontrar plataformas que nos dessem conhecer os trabalhos e as pesquisas realizadas. Foi por essa via da autoedição que nos lançámos e permanecemos desse modo durante vários anos, até que fomos publicados por uma editora comercial, uma editora que nessa época se desenvolveu e dinamizou muito toda a publicação das ciências sociais, a editora Celta. E, portanto, assim continuámos até ao ano de 2009 e, como sabem e como podem imaginar, todas as transformações tecnológicas, tudo aquilo que foi a exigência e o desafio de passarmos a uma publicação em regime de Open Access, trouxe problemas a nível da comercialização e trouxe problemas a uma edição que pretendia ser com fins lucrativos. Atualmente, desde 2009, nós somos publicados pela editora Mundos Sociais, que é uma editora criada pela própria universidade. Publicamos, desde há vários anos, 3 volumes por ano, portanto é uma publicação quadrimestral, e trago aqui alguns exemplares comigo. Posso dizer que está no Prelo, provavelmente neste momento já nas bases de dados online, o número 70, o volume 70 da nossa, que é o último número que nós vamos publicar este ano. Eu diria que a Sociologia, Problemas e Práticas, perdoem-me a modéstia, é uma revista de referência no campo da Sociologia e no campo das Ciências Sociais portuguesas. Ela visa abarcar e dirigir-se a um espaço de internacionalização, embora esse espaço de internacionalização tenha em atenção particular o Brasil e que ele representa também na área das ciências sociais, mas para além disso e para dar resposta às exigências que cada vez mais são colocadas aos processos de divulgação dos trabalhos científicos da comunidade académica, nós abrimos-nos para e aceitamos publicações, trabalhos, artigos em 4 línguas. Para além da língua portuguesa, nós publicamos em inglês, publicamos em espanhol, publicamos em francês. Um reparo que agora gostaria aqui de deixar a propósito desta publicação em 4 línguas diferentes é a exigência que está a ser feita presentemente em Portugal para que publiquemos numa língua que não o português. E esse, de facto, é um grande desafio que se nos coloca. Portanto, se nós publicarmos um artigo em língua portuguesa numa revista científica, esse artigo, neste regime, nesta conjuntura em que estamos sistematicamente a ser avaliados, são avaliadas as revistas, são avaliados os investigadores, são avaliados os centros de pesquisa, nós temos uma pontuação muitíssimo mais elevada. Eu diria que chega a ser 3 vezes mais a pontuação que nós temos se fizermos a publicação de um artigo em inglês do que se publicarmos esse mesmo trabalho em língua portuguesa. Portanto, esta necessidade de nos abrirmos a esta pluralidade de línguas é, de facto, uma exigência que enfrentámos desde alguns anos esta parte. Quanto à divulgação da revista e à sua acreditação, digamos, ela está registada num conjunto vasto de bases de indexação.
desde muito tempo na Sociological Abstracts, também na EBSCO, na ProQuest, na Latindex, na Scopus, na Lusopen Edition, e temos aqui a representante da Lusopen Edition e amanhã iremos ouvi-la falar destes processos, e muito em especial uma base de dados que diz muito às revistas brasileiras, que é a Cielo. Nós estamos, desde o primeiro momento em que Portugal aderiu a esta plataforma e a este programa Cielo, a sociologia está inscrita na Cielo. Aliás, deveria dizer-vos aqui, e por isso é que eu, talvez com alguma imodéstia, digo que somos uma revista de referência. Fomos a primeira revista portuguesa a inscrever-nos nesta base de dados, na Cielo, e isso porque já preenchíamos à altura todos os requisitos e todas as exigências do ponto de vista dos critérios que a Cielo requeria para aceitar revistas científicas e inscrevê-las nas suas bases de indexação. Portanto, nós preenchíamos já nessa altura esses requisitos, e eu passo a enumerar alguns deles porque têm a ver efetivamente com os aspectos da gestão da revista que nos solicitaram para mencionarmos. Possuímos uma linha editorial e temos como vocação precisamente publicar artigos respeitantes à análise sociológica, resultantes de pesquisa original, de elaborações teóricas e balanços temáticos, estando, contudo, abertas, estando a revista aberta e estando o seu corpo e o seu conselho de redação aberto a receber e a publicar também trabalhos de outras ciências sociais. Não somos uma revista fechada, e aliás, dir-me-ão como é que é possível fechar fronteiras entre disciplinas tão próximas quanto as ciências sociais o são, e portanto, sendo uma revista do Centro de Estudos de Sociologia, na verdade nós publicamos da ciência política, da história, da psicologia, da antropologia, temos de facto esse caráter de abertura, temos mantido ao longo dos tempos e faz parte da nossa identidade, da nossa maneira, aliás, de pensar e fazer sociologia. Temos um conselho de redação com 5 elementos, de que eu sou a diretora, com mais 4 colegas. Temos um conselho editorial internacional, que tem colegas de diferentes nacionalidades, portugueses, brasileiros e de outros países europeus e não europeus. E os nossos artigos são, desde há muito, avaliados por referees independentes, em regime de duplo anonimato e, em geral, pelo menos 2 avaliadores são aqueles que avaliam cada artigo. Portanto, muitas das vezes vamos a 3 ou 4 avaliadores. Como há pouco vos dizia e mencionei alguns aspectos, a questão do financiamento também estava aqui como um ponto da agenda para ser referido. Ele também é muito importante para nós compreendermos todas as mudanças porque têm passado as publicações científicas, as revistas em particular. Posso-vos dizer que no início, nos primeiros anos, quando fazíamos autoedição, a nossa revista chegou a contar com mais de 700 assinantes. Na verdade, era a revista em papel, era a revista impressa, e era esse o modo de divulgação dos trabalhos, das pesquisas que então se faziam nas nossas áreas. Portanto, ela começou com essa forma de subsistência, obviamente sempre ancorada no centro, nos cursos do Centro de Investigação e na universidade a que nós pertencemos, mas esse processo desvaneceu-se, atenuou-se, à medida que a revista primeiro foi comercializada e estava nas livrarias e estava acessível a quem a quisesse adquirir num estabelecimento onde eram normalmente vendidos os livros das ciências sociais. Mas quando se começou a discutir e a implementar um conjunto de sistemas de regimes de open access,
as assinaturas desapareceram. Neste momento eu não vos sei dizer quantas assinaturas nós temos, eventualmente um ou outro leitor mais exótico que teimosamente insiste em ler a revista em papel e que faz questão ainda de todos os anos nos fazer a encomenda da sua assinatura. Mas de resto, a revista desde há muito criou o seu próprio site, ela está em regime de texto integral no seu próprio site, ela é disponibilizada na plataforma Cielo também em regime de texto integral, inicialmente com uma demora de 6 meses, enquanto nós tínhamos esse compromisso com a editora, mas desde que a editora passou a ser a editora da universidade, nem esse regime se mantém e, portanto, digamos que se os textos não estão publicados mais celeremente na plataforma Cielo, é porque, como vocês saberão, a plataforma é exigente do ponto de vista técnico, do ponto de vista da preparação dos materiais, e esse tempo significa tempo de um profissional que se tem de dedicar à sua produção e preparação. E, portanto, se numa primeira fase nós tínhamos apoio da nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia para suportar essas despesas que eram, enfim, pagas a uma equipa de um programa Cielo Portugal, neste momento, com as crises económicas que sabem, a Europa atravessa e Portugal em particular, neste momento temos de ser nós a disponibilizarmos a preparar todos esses textos e os sistemas são de veras complicados. Portanto, olha, esse poderá ser, digamos, um desafio e um apelo que eu aqui faço para podermos discutir, se estivermos aqui em condições de o fazer, que estratégias poderíamos encontrar para facilitar todos esses processos, que são de facto processos morosos, dispendiosos a nível do tempo e dos recursos, e seria ótimo que criássemos, que inventássemos tecnologias mais facilitadoras dessa publicitação dos nossos trabalhos na Cielo. Eu comecei a falar nestes aspectos relativamente aos financiamentos e eu diria que ao longo dos anos fomos tendo um pequeno apoio da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa, para custear parte dos recursos humanos afetos à revista, mas em tempo de crise também esses apoios terminaram. Portanto, neste momento é a universidade, é o centro de investigação que custeia todo o trabalho e, portanto, uma funcionária, temos uma assistente editorial a tempo inteiro, e, portanto, não só o trabalho dela é custeado, como também ainda a publicitação da revista e a sua publicação, não só a nível do site que a próprio Centro de Investigação tem, como a preparação dos materiais e ainda a publicação em papel, que ainda mantemos. Nós reduzimos muito o número de exemplares impressos, mas mantemos uma publicação impressa. Quanto aos parâmetros de classificação, nós estamos classificados nos sistemas de avaliação revistas aqui da CAPES e temos uma classificação B1. Aspiramos e esperamos conseguir chegar ao A. Julgamos que não estamos atrás de outras revistas portuguesas que têm classificação A. Portanto, eu gostaria muito até de tentar descobrir quais são esses critérios e esses requisitos para nos colocar ao nível das outras revistas que também têm classificação A, porque na verdade não encontro, sinceramente, eu não conheço o sistema, tenho estado muito longe dos sistemas de classificação e somos prendados com essa informação. Claro que ter um B1 não será uma classificação má, mas claro que a nossa ambição efetivamente é chegar à classificação máxima. Até porque julgamos cumprir esses requisitos e temos, é um aspecto muito importante, uma publicação regular, ininterrupta, ano após ano. E, portanto, publicamos 3 números por ano,
Como vos estava a dizer, o terceiro volume deste ano já está no prelo e já está nas bases online, embora possa não estar ainda acessível ao público. E esse de facto é um grande desafio. É um desafio que o Centro de Investigação espera, que o reitor espera, mas porque é que vocês não têm uma classificação máxima? E deixamos ficamos com estas interpelações e estes desafios para levar por diante. O último ponto que eu aqui então iria referir, e Rita já me fez sinal de que eu estou no final do meu tempo, é relativamente à colaboração que nós mantemos com outras revistas, porventura mais jovens e menos consolidadas. Eu diria que a nossa experiência tem servido de espelho para outras revistas que, depois de nós, se inscreveram na Cielo, se registaram na Cielo, foram aceitos na Cielo de Portugal e se têm desenvolvido e dinamizado no nosso país. Nomeadamente, anteriores diretores da Sociologia, Problemas e Práticas têm feito parte e têm sido solicitados a integrar os conselhos editoriais dessas outras revistas e, portanto, o seu aconselhamento e a sua experiência têm efetivamente sido uma grande valia. Além disso, tendemos a selecionar nos artigos que publicamos, os artigos de referência, os artigos mais lidos, os artigos mais consultados, que identificamos nos registros onde a nossa revista está incluída, para, por vezes, fazerem algumas coletâneas, seja de publicações noutra língua, seja em divulgação noutros fóruns. E, portanto, têm sido estas as bases por que nos temos regido, têm sido estes os nossos processos de mudança, e eu creio que esta conversa se tornará muito mais interessante quando partilharmos com a assistência as vossas preocupações, as vossas estratégias e encontrarmos aqui caminhos para enfrentar o futuro e para valorizarmos o trabalho científico que as nossas comunidades científicas desenvolvem. Muito obrigada. Maria das Dores, agradecemos a sua exposição muito clara e muito interessante sobre a longeva sociologia, que vive muito mais. Agora eu passo a palavra para a Luísa Martins. Boa tarde, eu quero agradecer também o convite de participar dessa mesa que é tão importante para nós como editores, mas também para nós como autores, em outros momentos. Nesse momento estamos apenas com a camisa dos editores, mas depois estamos ali e nos defrontamos com os mesmos problemas desde outro lugar. O convite foi feito para falar de algumas questões muito específicas que referem à prática editorial, basicamente gestão, financiamento, linha editorial, parâmetros de classificação. Quando eu pensei em montar essa minha fala, eu pensei de que maneira essas coisas que eu vou falar sobre a Foreign Sociology, que agora vou explicar um pouco melhor do que ela se trata, podem ajudar aos potenciais autores da Foreign Sociology. Então, eu quero levantar algumas questões que têm a ver com esses pontos do convite, que na verdade, façam um processo de publicação, façam um processo de edição no periódico internacional e que podem ajudar os autores a compreender como eles se desenvolvem e ser melhor sucedidos ou bem sucedidos na submissão dos artigos. Tudo isso dito, e acho que também por isso estamos nessa mesa, e a Maria das Dores falou disso, e acredito que a Soli também vai levantar, num contexto de pressão cada vez maior para publicar. Essa pressão tem a ver com critérios de avaliação, esses critérios de avaliação têm a ver com dinheiro. Alguém que me corrija depois, mas acho que no fim a questão da excelência da avaliação tem a ver com distribuição de recursos. Quem pode ter recursos para pesquisar, quem tem bolsa de pesquisa, etc. Ao mesmo tempo, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem, eu tenho na pesquisa que estou desenvolvendo sobre publicação e prática de escrita,
tem mudado muito a dinâmica da circulação do conhecimento pelo Open Access, basicamente. Tem mudado muito a prática da busca bibliográfica, não se faz mais como antigamente, que a gente ia no fichário da biblioteca. A gente agora pesquisa no Google, a gente pesquisa nas bases de periódicos. E tem mudado muito as práticas de leitura. Se lê diferente do que se lia há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando estava na faculdade, e nem quero falar de há 50 anos atrás. Então, o campo, a dinâmica da produção do conhecimento também mudou. Nesse quadro, as revistas acadêmicas ganham mais destaque porque são veículos mais dinâmicos da circulação do conhecimento. O conhecimento circula de maneira mais rápida, o conhecimento em geral está mais disponível. Você pode ler um artigo na revista Sociologia da Maria das Dores, agora entrando no Cielo, pode ler um periódico da Universidade Nacional de Singapura, pode ler um periódico da Oxford, está tudo disponível no seu computador, na sua casa, tranquila. Ou seja, a diferença dos livros. As bibliotecas não têm recursos para comprar, dependendo das universidades, a questão dos recursos é fundamental. Os livros demoram em chegar, ou seja, as revistas têm um papel de destaque nesse momento, nessa circulação do conhecimento e na atualização dos debates. E essa é a minha proposta, é o lugar por excelência onde hoje acontecem os debates. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, os debates em geral eram nos congressos. Hoje em dia a gente tem 15 minutos para apresentar o paper e nem outro. E tem 20 minutos para discussão, então não tem mais aqueles debates de novo. Minha época dourada não é há 30 anos, é há 10 anos atrás, gente. As coisas mudaram muito, muito rapidamente. Então, eu sou editora de Current Sociology. Current Sociology foi lançada há 60 anos, é uma publicação da Associação Internacional de Sociologia, a ISA. A ISA tem 2 revistas, tem Current Sociology e tem International Sociology. International Sociology é mais nova, é dos anos 80, e a Current Sociology é a revista mainstream da ISA, a revista, a bandeira das publicações. Essa revista, ao mesmo tempo, é editada pela Sage, ou seja, a gente está associado a uma editoria comercial, o que tem vantagens e desvantagens, ou seja, não é tudo fácil, a gente tem outro tipo de pressões por conta do financiamento. Então, a gente, por um lado, responde a uma política editorial que é construída em um diálogo entre o editor, que nesse caso sou eu, com as políticas da associação, mas também tem que dar conta das exigências da SES. E a SES está preocupada pelo fator de impacto, a SES está preocupada pelas subscrições, a SES está preocupada por vender revista. Então, tem uma conta que é muito básica e a gente discute todo ano na reunião anual com o representante da SES. Se o fator de impacto cai, a biblioteca deixa de subscrever. Basicamente, a revista você compra por subscrição da biblioteca, é daí de onde vem o dinheiro. Se o fator de impacto cai, para não é mais negócio, então você tem que manter o fator de impacto. Ao mesmo tempo, a ISA é uma associação internacional de sociologia que se pretende pluralista, que quer abrir as portas, e por isso eu sou editora. Esse é o terceiro ponto. Eu sou editora da Current Sociology desde 2010 e é a primeira vez que essa revista tem um editor não anglófono, que não passou nunca por uma universidade hegemônica, dos centros acadêmicos hegemônicos. Eu fui formada em Buenos Aires, fiz mestrado em Porto Alegre e doutorado no Rio de Janeiro. Então, não fiz doutorado fora, fiquei aqui mesmo. Então, eu sou mesmo periférica, não tem disfarce possível. Eu tenho sotaque, enfim. E eu estou lá. Então, e consideramos que o pessoal não é doido. Então, como que foi feita a seleção? Tem um concurso, as pessoas apresentaram políticas editoriais. E a minha política editorial era simplesmente abrir um pouco na linha do Wallerstein, mas com as críticas devidas ao Wallerstein, abrir as ciências sociais também nas publicações periódicas. E isso não é simplesmente criar nem um sistema de cotas, nem andar catando artigo por aí. Tem que ter políticas específicas de facilitar o acesso. Então, isso já vinha sendo feito pela ISA, a partir, por exemplo, da política de que você pode submeter um artigo em qualquer língua que o editor seja capaz de encontrar um parecerista idôneo.